Boa noite, meus amados irmãos. Louvado seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. A nossa igreja tem passado momentos muito difíceis nesses últimos meses, com esta pandemia. Perdemos alguns irmãos. O Senhor, na sua soberania e graça, tomou para si aqueles que lhe pertencem. Então, alguns irmãos nossos foram recolhidos pelo Senhor. Nossa irmã Neide, serva do Senhor, irmã querida e amada, está nos braços do Senhor. Nosso querido irmão, diácono Edivaldo, homem de Deus, servo do Senhor, lutou tanto com sua enfermidade, tantos anos, aprove ao Senhor recolher para si. E nesta noite, pela soberana vontade do Senhor, recolheu uma mãe e uma filha, a Irineuda e a Vanessa, nossas irmãs queridas, irmãs dóceis, irmãs gentis, irmãs amorosas, serva do Senhor. A Irineuda lutando tanto tempo com uma enfermidade, batalhadora, uma vida assim exemplar, uma humildade assim exemplar. Aprove ao Senhor, está em seus planos, recolher para si a mãe e, pela providência do Senhor, a filha também. Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor. E nisso descansamos. Que Deus conforte a igreja, que Deus conforte o coração de todos, que Deus conforte a família, que Deus conforte os parentes, os familiares, todos com sua graça. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor em nossa meditação de hoje, para que em sua bondade o Senhor fale no nosso coração e traga o alento a nós nesses momentos difíceis. Perdemos esses irmãos, mas alguns membros de nossa igreja também têm perdido parentes queridos, como a Valdinéia perdendo a sua mãe, a Renata, a sua tia. Nossa palavra de consolo e conforto a todos os amados irmãos. Deus renove as forças e o coração de todos. E o texto que escolhemos é justamente para trazer um conforto a esses amados e ao nosso coração. Está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, e diz o seguinte, a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, ó Pai, nestes dias difíceis que estamos atravessando. Que o Senhor conforte o coração dos irmãos enlutados, trazendo paz, alento da parte do Senhor. Conforte aqueles que estão enfrentando as enfermidades, ó Pai amado, socorrendo, curando pela bondade, providência e poder do Senhor. E ó Pai amado, que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração com o estudo da Tua Palavra. Tenha misericórdia, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor, amém. A cidade de Tessalônica, Paulo esteve lá pregando o Evangelho por um tempo muito breve. E ali ele foi instrumento de Deus na plantação daquela igreja e deixou uma igreja forte, uma igreja firme. Ele ficou pouco tempo, mas a igreja
ela estava convicta da sua experiência com Cristo, do evangelho recebido, e sustentou a sua fé mesmo com perseguições e com tribulações. Paulo tinha um carinho muito particular com esta igreja. Tessalônica era uma cidade muito importante, era a capital da província romana da Macedônia, na época do Paulo. Ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Tinha uma comunidade judaica muito considerável, mas a igreja que Paulo plantou ali em Tessalônica tinha na sua maioria convertidos vindos do mundo gentil, vindos da idolatria, né? Então era o perfil daquela comunidade cristã, né? Para aquela comunidade cristã. E Paulo, então, preocupado com a situação da igreja, né, depois da sua partida, ele envia até lá Timóteo para saber como é que aqueles irmãos estão enfrentando as tribulações, as dificuldades. Quando Timóteo retorna, e diz a Paulo que havia falecido alguns irmãos que partiram, depois da saída de Paulo, alguns irmãos partiram, né, morreram em Cristo. Então Paulo escreve esta carta, como entre outros objetivos, mas para confortar o coração deles acerca daqueles que partiram e acerca da esperança que eles tinham em Cristo Jesus. E a segurança da doutrina que foi ensinada por Paulo, aqueles amados irmãos, né? E assim trazer um conforto a eles diante da dificuldade, da tribulação e diante da situação e preocupação deles com aqueles que partiram em Cristo. Então Paulo escreve esta carta falando sobre a vinda de Jesus, que era um dos pontos principais do seu ensino para esta comunidade, e destacando que o nosso conforto está nesta esperança, esta segurança da volta de Jesus. E quando isso acontecer, aqueles que são do Senhor, que estão com o Senhor, voltarão e vai se reunir a nós, que seremos assim transformados. É o que esse texto aqui fala de uma forma muito preciosa, e eu quero extrair algumas lições para o nosso conforto e para o teu conforto, em dias assim, que mexem muito com o emocional da sociedade, por causa das enfermidades, por causa do aumento, né, dos contaminados, pela situação que está em nosso país, e por causa também, por conta disso, né, as dores e sofrimento que tem trazido também ao povo de Deus, Então eu quero compartilhar esse tema, né, a situação dos mortos em Cristo, diante da vinda do Senhor, Vamos extrair algumas lições muito objetivas e práticas para o nosso coração. A primeira delas está no versículo 13. Versículo 13, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Essa expressão, assim, para que não sejais ignorantes, é muito interessante. Paulo repete isso em outras oportunidades, em outras cartas, o significado de que a segurança da igreja está no conhecimento da palavra, no conhecimento da doutrina sadia, a sã doutrina traz conforto, traz segurança ao crente diante das várias situações da vida. Então, a importância do conhecimento traz estrutura e capacidade ao cristão de enfrentar as adversidades. Por isso que Paulo fala assim: não queremos que sejais ignorantes com este assunto em particular, com relação àqueles que partiram, com relação àqueles que dormem, né? Às vezes a falta de doutrina bíblica profunda trazem desconforto e insegurança para os crentes, instabilidade. Mas quando os crentes têm uma sólida doutrina, uma convicção da sua fé, isso é muito bom. Traz força, traz segurança, traz esperança, traz maturidade, traz tranquilidade para a alma, mesmo diante de situações duras da vida. Essa expressão particular com respeito aos que dormem. Já mencionei, alguns cristãos, alguns membros da igreja em Tessalônica, naquele período que Paulo se ausentara, haviam partido. O Senhor recolhera para si. Isso trouxe algum desconforto dentro da comunidade dos crentes em Tessalônica para saber o que aconteceria, qual
o que ocorreria no futuro, o que aconteceria, era tudo muito novo para eles ainda, né? Receberam o evangelho há muito pouco tempo. Então eles tinham perguntas, questionamentos a fazer, e uma delas é essa questão de como ficariam aqueles que partiram diante do ensino de Paulo sobre a consumação do século, sobre a vinda de Jesus. Essa expressão dormir aos que dormem é muito característico da Bíblia. É usada com referência à morte mesmo, tá? Com referência à morte. É um termo extraído lá do Antigo Testamento mesmo, esse conceito. Mas dormir, no sentido assim, é no sentido de dormir, descansar das suas obras aqui na terra. Esse dormir aqui tem esse significado. Não tem o sentido literal de um sono cósmico, de um estado intermediário inconsciente ou de um sono da alma. Não é esse o sentido bíblico. É apenas no sentido que o homem, nós quando partimos, descansamos de nossas obras aqui, mas vamos imediatamente para a presença do Senhor e estamos no estado de bem-aventurança já, consciente já e desfrutando da alegria, do gozo da presença de Deus, na sua presença. Ou seja, aguardando com o Senhor a consumação do século, o dia da volta de Cristo, sim, aguardando, mas já na presença do Senhor. É por isso que Paulo diz assim, é importante ter essas verdades esclarecidas. Ele fala assim, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles crentes vieram de um ambiente pagão. Um ambiente assim, formado pela filosofia grega, pelos conceitos gregos, que não traziam muita esperança de eternidade, do porvir para as pessoas. Pelo contrário, quando o evangelho chegou, naquele momento histórico ali, havia uma certa sensação de desespero, de vazio existencial entre os homens. O evangelho veio preencher este vazio, sentido, o propósito da vida e sentido do eterno. Então, os pagãos em geral, por conta da filosofia grega que dominava, né, aquele ambiente, e as religiões orientais também, que tinham seus conceitos os mais diversos sobre as coisas do além, mas não traziam respostas, nem segurança para o povo. Então, essa expressão, aqueles que não têm esperança, Paulo usou na sua carta aos Efésios, descreve muito bem a situação dos homens sem Deus, a situação dos homens sem Cristo, a situação dos homens que não têm conhecimento da palavra. Não tem fé, não tem esperança, não tem segurança. Não tem segurança. Mas aquele que está em Cristo, eu e você, tem segurança sim, tem esperança, tem certeza da salvação, tem certeza da vida eterna, tem certeza do porvir. Aquele que está em Cristo sabe para onde vai, a quem servir e com quem estará na eternidade. Isso faz uma tremenda diferença na vida para enfrentarmos questões profundas que estamos enfrentando nesses dias. Por isso Paulo está doutrinando aqueles irmãos. E essa doutrina tem que trazer alento ao meu, ao teu coração. Ou seja, não sejamos ignorantes, nós também, com relação aos ensinos da palavra, sobre aqueles que dormem, aqueles que já estão com o Senhor, aqueles que já estão na presença do Senhor. Mas vamos continuar. No versículo 14, Paulo diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus trará em sua companhia. O mesmo Deus que ressuscitou seu Filho amado Jesus Cristo, trará um dia e ressuscitará aqueles que pertencem a Jesus na volta de Cristo, quando da sua vinda, quando da sua volta. Aqueles que são do Senhor e estão com o Senhor serão ressuscitados. Paulo então está afirmando, irmãos, que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e é fato, e é real, e ele de fato morreu e ressuscitou, nós devemos crer também da mesma maneira que o mesmo Deus que ressuscitou vai trazer dos mortos aqueles que adormeceram em Cristo.
e fará com eles, juntamente com os crentes que estiverem ainda na terra, quando na sua volta, para que subam as nuvens e se encontrem com o Senhor dos ares e permaneçam para sempre com eles. É o que diz esse texto maravilhoso. É uma promessa, é uma realidade. Mas é importante destacar aqui, quando ele diz assim, trará em sua companhia os que dormem. Esses os que dormem, que partiram, são pessoas reais, tá? Elas estão vivas e ativas. E são aquelas pessoas que Deus trará, através de Jesus, consigo do céu na sua vinda. Guarde isso na tua mente, no teu coração. Quando Jesus voltar, Deus trará todos aqueles que estão no céu, juntamente com Jesus, para se encontrar com aqueles que aqui estão ainda, estiverem ainda na sua volta. E juntos, reunidos, depois da ressurreição, estaremos todos para sempre com o Senhor. Que bênção, que promessa, que certeza! Nada nesta terra, nada neste mundo tem esta afirmação, esta promessa aos homens. Eles têm a segurança de algo maior, de algo tremendo que vai acontecer na sua vida, para si e para aqueles que já estão com o Senhor. Ele sabe que nós um dia estaremos juntos novamente, todos nós para sempre, na presença de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. O versículo 15 diz mais: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, no plano de Deus não haverá nenhum grupo que terá vantagem sobre os outros, né? Assim, um grupo. Os que estão aqui aguardando, como nós estamos aguardando, é aqueles que já estão com o Senhor. Aqueles que partiram e estão com Jesus, eles serão ressuscitados. Ou seja, seus corpos serão unidos novamente à sua alma, porque a salvação é do ser humano integral. É um corpo restaurado, é um corpo ressuscitado, é um corpo glorificado. Como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, ele descreve a natureza desse corpo celestial, desse corpo glorificado, que os crentes receberão no dia da volta de Jesus. É uma segurança maravilhosa, o plano de Deus que será concretizado de fato, amado. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, se ele voltasse agora, seria o nosso caso, serão transformados. Obviamente que não serão ressuscitados porque não morreram, serão transformados. E assim todos os que vierem e forem ressuscitados, e nós que seremos transformados, vamos nos reunir com Ele nas nuvens, diz a palavra do Senhor, nos ares, e estaremos para sempre, aí sim, juntos para sempre, porque é o plano de Deus, é a vida eterna, é a herança eterna, preparada para aqueles que amam Jesus, preparada para aqueles que creem em Jesus, preparada para aqueles que são servos de Deus e glorificam o seu nome. Que coisa tremenda, amados. O versículo 16 diz mais: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa tremenda! A volta de Jesus será gloriosa, maravilhosa, real. A descrição, Jesus já tinha falado sobre isso no seu sermão profético, capítulo 24 e capítulo 25 do Evangelho de Mateus. O Senhor mesmo dará uma palavra de ordem, ou seja, é aquela ordem do Senhor para que os mortos ressuscitem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, mostra a imponência desse momento, onde a ação divina, a graça divina, a glória divina, o poder divino é manifesto.
E assim os mortos, pela palavra de Deus, ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão então transformados num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Quando? Quando ele voltar. Quando ele voltar. Diz o texto aqui, é um detalhe, olha, descerá dos céus. Vocês lembram daquele texto de Atos capítulo 1, quando Jesus subiu aos céus, ele se despediu dos discípulos? O anjo disse aos discípulos, assim como ele subiu, ele descerá também, o Senhor descerá dos céus. E a sua volta, a sua vida será aberta, será pública, será visível, audível, majestosa, cheio de poder e glória. E glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que todo olho o verá, todo olho o verá, e assim o Filho do Homem descerá com seus santos anjos nesse dia maravilhoso, amados irmãos. E diz o texto, quando isso acontecer, e vai acontecer, se você fica aí pensativo, refletindo sobre o impacto de um vírus no mundo, mexendo com a estrutura do mundo, dos países, da sociedade humana, nesses dias históricos que estamos vivendo. Imagine, meu irmão, aí o grande e realmente impacto cósmico, universal, que será a volta maravilhosa e gloriosa do Senhor Jesus, o juiz da terra, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E ele voltará e completará a sua obra e estabelecerá o seu reino eterno, amado. Que promessa gloriosa. E assim, quando ele voltar, diz o texto, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Voltemos a esse tema. Por quê? Porque Paulo está confortando aqueles irmãos sobre qual será o destino daqueles que partiram em Cristo. Ora, primeiramente, estão com Cristo, já desfrutando do gozo, alegria, descanso e louvor ao Senhor, e voltarão com Cristo. Guarde isso no seu coração, guarde isso. Estaríamos, se fôssemos nós, estaríamos imediatamente com o Senhor, estaremos com Ele até o dia final, e quando chegar o dia final, nós voltaremos com Ele, e nos reuniremos com o povo de Deus, e estaremos assim para sempre com o Senhor. Que doutrina linda, maravilhosa e confortadora, que traga alento ao teu coração nesses dias, amado. Aí, no versículo 17 e 18, Paulo diz ainda, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E essa expressão, que promessa, estaremos para sempre com o Senhor, mostra que jamais seremos separados dele, nunca mais. Jesus já tinha dito isso, aquele que vem a mim e está em suas mãos, e das suas mãos ninguém arrebatará, jamais. Que promessa, que segurança que o crente tem em Jesus, que segurança, amado. Isso traz conforto à nossa alma diante das dificuldades e lutas da vida, amado. Diante disso, Paulo conclui dizendo no versículo 18, animai, encorajai uns aos outros com estas palavras. Então nós temos que confortar e encorajar uns aos outros com a palavra de Deus. O que vai trazer alento aos nossos irmãos enlutados é a palavra de Deus, é a doutrina de Deus, são as promessas de Deus, é a esperança da fé, É lógico que o emocional está abalado, óbvio, a tristeza, a saudade, a perda, obviamente, e aí a graça de Deus, é o consolo do Espírito Santo do Senhor. Mas lá na alma, no coração, que vai trazer esperança e segurança, são as verdades eternas do Senhor. Que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos salvos em Cristo, que nós somos de Cristo, e que nós vamos para Cristo, e que nós estaremos com Cristo, que nós voltaremos com Cristo e que nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, você tem essa segurança no seu coração? Você tem? Você tem uma fé firmada no Evangelho de Jesus Cristo? Onde está a tua fé? Onde está a tua esperança? Você já abraçou esta fé? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você crê
que a tua salvação é somente em Cristo. Porque crer é isso aqui, irmão, é você confessar e declarar que não há outro Deus, não existe outro Deus, e de que não há outro Salvador, não existe outro Salvador, não existe nenhuma outra entidade, nem ser, nem santo, nem ninguém. Existe o Filho de Deus que veio à Terra, se fez homem e foi até a cruz do Calvário, levou os nossos pecados e pagou os nossos pecados e morreu em nosso lugar e nos reconciliou com o Pai e abriu o caminho ao céu e nos trouxe o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, a paz espiritual, a paz com Deus. E nos aproximou com o Pai novamente e nos deu de graça o dom da vida eterna. Todo aquele que crê nele, na sua obra, no seu sacrifício e nele como Senhor e Salvador é salvo. Então, amado, creia em Cristo somente. Deposite teu coração em Jesus. Confie em Jesus somente a tua vida e o teu coração e descanse. E se você assim o fizer, de verdade, se você assim o fizer, entregar a tua vida a Jesus e dizer, eu quero servi-lo, a partir de agora eu vou servir somente a Jesus, vou amar Jesus e vai experimentar dele a salvação, a vida eterna. E aí, amado, nada vai te separar do Senhor. Nada, nem tribulação, nem doença, nem enfermidade, nem perseguição, nem nada nesse mundo vai te separar, porque você pertence ao Senhor. E quando partir, e vamos partir, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos para onde vamos. Na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Ele disse aos discípulos, pois vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos para a casa do Pai. Então nós partimos e vamos para a casa do Pai imediatamente, maravilhosamente, graciosamente estamos com o Senhor. E assim, essa segurança do crente. E quando acontecer e Jesus voltar, voltaremos com o Senhor, nos reuniremos ao povo de Deus e estaremos para sempre com Deus. Confie no Senhor a sua vida, descanse do seu coração e esperança nessas verdades gloriosas. Amados, então não sejais ignorantes dessas verdades. Lembre-se que Deus trará, mediante Jesus, todos aqueles que dormem. Em Cristo Jesus, Deus trará de volta. E que nós não precederemos aqueles que dormem na vinda de Jesus. E a volta de Jesus será marcada por vários elementos, né? O som da trombeta, os anjos, a vinda do Senhor gloriosa. E nesta volta maravilhosa, nós vamos nos reunir e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus conforte o seu coração, a sua alma, com estas verdades maravilhosas. Que Deus nos abençoe e nos dê segurança espiritual e paz no coração. Em tempos de tanta tristeza, tanto desespero, tanta ansiedade e apreensão dos homens, que o Senhor traga alento, esperança e paz ao seu coração. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvamos ao Senhor pela Tua palavra maravilhosa, gloriosa, que nos edifica, que nos ensina e nos mostra o caminho da salvação, o caminho da esperança, o caminho da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo entendemos o Evangelho que nos restaura, o Evangelho que nos cura, o Evangelho que nos transforma, o Evangelho que nos salva e nos dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E que, ó Pai, nesta noite, com esta palavra, ó Deus, o Senhor alcance o coração daquelas pessoas que estão aflitas, que estão com dúvida no coração, que estão ansiosas, que estão preocupadas, que estão temerosas. Que o Senhor opere nos seus corações e traga paz, esperança, confiança na palavra do Senhor e no Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa oração, ó Pai, agradecidos. Fica com cada irmão, cada amigo que está participando desse momento devocional. É a nossa oração de gratidão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nosso Redentor, que um dia voltará cheio de poder, majestade e glória, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome dele é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, e tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. Muito obrigado.